Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o novo lançamento da Samsung. A linha S26 foi finalmente anunciada. Mas para quem estava acompanhando, pessoal, esse é o smartphone mais vazado da década, pois principalmente porque é um criador de conteúdo lá em Dubai teve acesso a um aparelho, pagou bem mais caro do que o preço hoje anunciado e com isso já publicou diversos reviews e a gente já conhecia totalmente o aparelho antes do lançamento. A Samsung só teve realmente que cumprir a tabela, o cronograma de lançamento e fazer hoje o anúncio, mas ela por fim acabou entregando muito mais das melhorias de software que vão acompanhar essa linha S26. Então eu quero conversar com você, principalmente você que tem o S23, S24 ou S25 Ultra. Vale a pena trocar de aparelho agora para o novo lançamento? Será que a diferença de valor já compensa? Então fica aqui comigo, pois eu quero conversar com você um pouco do que a Samsung está entregando na linha S26 e dar minha sincera opinião, minha humilde opinião, para dizer se compensa ou não esse upgrade. Então, bora pro vídeo! Para quem teve a oportunidade de acompanhar a apresentação da Samsung, deu para ver que ela focou pelo menos 2/3 da apresentação em melhorias de IA. E eu consigo entender a Samsung, pois chegamos num patamar que o hardware é muito difícil de evoluir. Não estou falando só da Samsung, da Apple, ou mesmo das chinesas. Apesar de eu ter total ciência que as chinesas se arriscam bem mais, não é à toa que elas trouxeram várias melhorias aí, por exemplo, questão de bateria, que a gente cobra tanto que a Samsung e a Apple tomem uma postura como as baterias de silício carbono. Mas bom, vamos voltar para a apresentação. Falando do hardware, o grande foco da apresentação foi a nova tela de privacidade, o Privacy Screen, que a partir do movimento do seu smartphone, se essa opção estiver habilitada, ela vai apagar pixels e deixar o conteúdo de forma escura para quem não está vendo mesmo o aparelho. É uma ideia que você já conhece das películas de privacidade, mas com o novo S26 Ultra você não vai mais precisar de película, pois agora a função está no aparelho. E é muito interessante, pois você pode ativar por apps ou por partes ali da tela. Então se você quiser ver suas brincadeiras gostosas no smartphone, olha, tá aí um ponto para você tentar se convencer a comprar o S26 Ultra. E por que o Ultra? Porque essa função não está disponível na linha S26 e S26 Plus. Mas bem, eu gostei do que eu vi porque a Samsung teve coragem de inovar. Pelo menos alguma coisa nova ela trouxe. E pra gente que já estava cansado e reclamava tanto da falta de inovação da Samsung, pois ela repete as mesmas câmeras aí há muitos anos, repete a mesma bateria há muitos anos também, são motivos que a gente já critica muito, mas ela tentou trazer alguma coisa nova e também daqui a pouco eu falo sobre as câmeras. Você só precisa ter em mente que essa função é restrita à linha Ultra. Então você vai ter que pagar mais caro para ter isso em primeira mão. Alguns fabricantes chineses já deram notícia que vão entregar ainda esse ano funções parecidas. Mas geralmente é assim, a Apple faz alguma coisa, ou a Samsung e as chinesas começam a copiar, depois uma começa a copiar a outra. É como o mercado de smartphones funciona. Mas a apresentação, querendo ou não, teve o grande foco na AI. Muitas dessas melhorias anunciadas pela Samsung pretendem melhorar teu dia a dia, deixando mais prático algumas tomadas de decisão, formas de salvar notas, criação de calendário, que muitas dessas coisas já tinha, mas agora a inteligência artificial vai estar muito mais parecida com um assistente inteligente, Não foi à toa que a Samsung fez uma parceria com a Perplexity, que é outra IA aí que está aí no mercado. Apesar de algumas dessas melhorias estarem restritas a quem utiliza o teclado da Samsung ou utiliza o Samsung Internet Browser, o navegador dela. Eu pessoalmente não uso nenhum desses dois. O teclado eu não tenho como excluir, eu prefiro evitar problemas caso eu tenha que desabilitar de uma forma aí de comandos ADB. Eu deixo lá, não excluo, não uso também. E o navegador eu desabilito, excluo, tão logo eu recebo o aparelho, pois assim, eu não gosto, já tentei muito usar, eu não acho o navegador ruim, mas eu acabo sendo refém da integração do Chrome, que é muito boa. Então é uma pena que algumas dessas funções aí de auxiliar no dia a dia estão restritas ao software da Samsung. Apesar que parte da apresentação foi muito de pegando coisas que já tinha aí na IA do Gemini, a IA do Google, e foi apresentado aí novamente, mais pela Samsung. Então algumas das novidades a gente já tinha ou vai ter, porque é da Google, independe. Mas muito da IA foi as câmeras. E falando sobre as câmeras, o hardware das câmeras é o mesmo em termos de megapixels, não foi alterado nada. Contudo, essas câmeras ganharam duas delas numa melhor abertura. Então uma maior abertura para a câmera principal, 200 megapixels, que mudou de f1.7, se eu não me engano, para f1.4. O que numa situação de boa iluminação, num dia, nesse tipo de cenário, não vai entregar nenhuma grande mudança. Agora, na noite, é esperada sim uma grande mudança, mas a gente vai ter que esperar mais reviews, agora que muita gente está com o aparelho, para poder saber quão grande foi essa melhoria. E a câmera de telefoto 3x também teve uma melhoria de abertura, que pode melhorar em um efeito bokeh, aquele embaçamento no fundo. Vamos ver como é que isso vai sair. Mas sim, houve pequenas melhorias em câmera.
Mas o que a gente está precisando mesmo são novos sensores, eu espero que a Samsung consiga entregar isso na próxima iteração aí no S27 ou mesmo no Z Fold, mas eu acredito que o Z Fold não é para isso. E sobre bateria, teve melhorias, mas bem, não mudou a capacidade, era o que todo mundo pede há muito tempo. A mudança foi uma maior velocidade de carregamento para o Ultra, de 45 watts, se eu não me engano, para 60 ou 65 watts. O que melhora o tempo aí de carregamento mais no início, quando você está com muito pouca bateria, mas chegando ali perto da metade vai ficar tudo igual. No fim, assim, o 0 a 100 não vai mudar 15 minutos. Se eu não me engano, é esse daí a grande diferença. Enfim, é uma melhoria, a Samsung está tentando. Quando uma marca já está, como a Apple, por exemplo, está num patamar muito grande, é normal que ela queira se arriscar menos. Ela quer manter mercado, quer fidelizar os seus clientes e, bem, vamos ver como é que isso vai sair. Em termos de cores, eu achei um pouco sem graça. Eu acho que as cores do S25 estão até melhores. Eu acho que faltou uma corzinha verde para combinar aí com as linhas, né, da Samsung. Pois tinha no S25, né, só que era uma cor exclusiva online. Agora dessa vez eles tiraram, que era o Jade, se eu não me engano, que era muito bonito até ao vivo. Não sei se vocês chegaram a ver, mas era muito bonito. Outra pequena mudança que ela preferiu nem anunciar. Ela só deixou de utilizar a palavra titânio. Quis copiar a Apple porque, assim, a Samsung na linha S25 tinha já resolvido o problema do aquecimento do material do titânio. O S25, o aparelho que eu tenho já há algumas semanas, não tem nenhum problema de superaquecimento. E olha que eu uso muito tempo para filmar. E comparado ao S23, que era de alumínio, o S25 esquenta bem menos. Mas a Samsung foi esperta, aproveitou. Olha, a Apple já tirou, bora tirar isso e economizar também. Com isso, ela economizou uns trocados grandes, né, na linha de produção e diminuiu 4 gramas de peso. Não sei se compensa. Ela também deixou mais fino no aparelho, em compensação colocou aquele escudo, né, ao redor da câmera, que já estava sendo utilizado no Z Fold. Não acho muito agradável, preferi um aparelho mais grosso e com mais bateria, mas aí é como o mercado age, né? Ela cria problema para depois lançar soluções no futuro, para ficar sempre incentivando o consumo. Infelizmente é como as coisas funcionam. A SP, minha adorada SP, não mudou nada em termos de Bluetooth, ficou sendo da mesma forma, né? A última versão com Bluetooth S24, na minha opinião, no conjunto geral, o S24 Ultra foi o último grande celular da Samsung. O S25 melhorou em algumas coisinhas, perdeu em outras, enfim. Mas tem uma desvantagem do S26 Ultra. Agora a S Pen só vai encaixar de um lado, pois ela, para conter a nova curvatura da tela, ela também é um pouco curvada de um lado, então ela só vai se encaixar em uma só posição. Então é outra coisinha aí boba para você ter em mente. Mas então, para encerrar essa história, você que tem o S23, S24, S25 Ultra, vale a pena? Eu posso dizer de cara que esses 3 aparelhos são extremamente competentes e eu não vejo nenhuma grande necessidade de mudança, ao menos que você, eu quero gastar para ter novidade, ou se você já tiver com algum aparelho já apresentando problemas, ou já tiver adquirido as famosas linhas, né, da Samsung. No caso do S23, que eu particularmente gosto muito, ele ainda vai receber mais uma única atualização da One UI, né? Ele vai ter a 8.5, a intermediária agora nesse ano, e a 9 deve chegar no início do próximo ano e acabou. Então eu acho que você que tem o S23 pode segurar mais, nem que seja para esperar um S26 em promoção mais à frente. Agora você que tem o S24 Ultra, na minha opinião, né, como eu acabei de comentar, a melhor versão que a Samsung lançou nos últimos anos, ou o S25 Ultra, não compensa a mudança. Eles ainda têm mais anos de atualização, né? Pelo menos uns bons anos aí, o que é um ponto positivo para manter o seu aparelho usado. São pequenas mudanças, como a gente bem entendeu. Muitas mudanças são a nível de software e IA. Temos que esperar uma confirmação para saber quais funções vão chegar para as versões anteriores. A Samsung sempre não libera tudo para meio que incentivar, né? Forçar você a comprar um modelo mais novo. Então fiquem aí acompanhando essas notícias se vocês quiserem antes de tomar uma decisão. Sobre processador, a Samsung fez uma mancada esse ano e somente a linha Ultra vai receber o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5, né? Porque o Gen 4 é o do S25. E para você que pretende comprar o base ou o Plus, vai ficar restrito ao Exynos 2600, o que não é um processador ruim, não é. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo muito de emulação e Exynos não é um bom processador para quem procura emulação, né? O foco é Snapdragon e o 8 Elite do Gen 4 já se mostrou muito capaz, então com certeza aí o Gen 5 que vem do S26 Ultra, quando começar a receber compatibilidade de drives, vai ficar ainda melhor. Mas para você que quer comprar, quais são os valores que chegaram no Brasil? Então, a partir de R$11 mil, se eu não me engano, na versão 512 GB, não tem a 256 GB ainda à venda. Todas as versões de 256 ou 512 são com 12 GB de RAM. A versão de 1TB é com 16 GB de RAM. E algo que vocês têm que ter em mente é que esse preço que a Samsung coloca no lançamento, a gente sabe que é só para inglês ver. Não é o preço real praticado. Na própria Samsung, com os vários descontos de pré-venda que você consegue, troca Smart, que logo deve sair aí a campanha,
cupons aí de live, coisas assim, você vai conseguir adquirir provavelmente esse aparelho, contando com o cashback do MeLuiz, que sempre tem, na faixa de uns 6 mil ou menos. É bem possível que chegue nesse valor para as versões de 512 GB. Já que em Portugal o cenário não é tão bom assim, generoso na pré-venda. A versão 512 GB, se eu não me engano, foi anunciada a 1.500 euros e não há um troca-fone aqui, né? A troca smart como tem no Brasil. Não funciona igual, eles aumentam um pouco o valor do seu usado, mas não chega perto dos valores aí praticados no Brasil. E, por exemplo, no Brasil tem o pré-registro pago, que também não tem em Portugal. Então, por enquanto, em Portugal, para 512 GB, o melhor valor que eu encontrei foi na faixa de 1.300 euros. E nesse ano, a Samsung nem para dar um Buds Pro 4 ou mesmo um FE na compra, eu acho que uma mancada e tanto. E por falar rapidamente do Buds 4 Pro, eu gostei muito do visual. O 3 já era muito bonito, o 4, poxa, ficou excelente. Eu ainda tenho esse velhinho aqui, o Buds 2 Pro, que veio na compra do meu S23 Ultra em 2023 e, poxa, funciona bem, mas olha, esse 4, quando chegar numa promoção, eu vou adquirir. Gostei mesmo do visual, a caixa, ficou uma versão do 3 refinada, ficou muito legal mesmo. Mas é isso, pessoal, me diz você vai trocar o seu aparelho pelo novo S26 Ultra? Me diz de qual aparelho você está saindo, e também para você que não vai trocar como eu, me diz aí o que é que te fez decidir manter o aparelho usado. Eu acho que sim, teve melhorias, mas ainda não justifica o novo valor. Eu quero ver realmente melhorias de hardware a nível de câmera, eu quero ver novos sensores, quero ver uma bateria maior, carregamento rápido não me importa muito, eu realmente queria uma bateria maior, mesmo que aumente a espessura. E quero agradecer quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilha esse vídeo, se inscreve para dar aquela força e crescimento no canal e até a próxima!